Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Aliás, o que não falta no Brasil são assuntos quentes. Primeiro, eu e o Gabeira vamos conversar sobre essa notícia bomba que explodiu na segunda-feira a partir do Supremo. O ministro Fachin anulou as condenações do Lula e o tornou novamente um ficha limpa, portanto, apto para disputar a eleição em 2022. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex do Guarujá, Sítio de Atibaia e Instituto Lula. Depois a gente vai falar desse estado pré-colapso do sistema de saúde nesse mês, do avanço da Covid, que tem deixado pelo caminho um número recorde de mortos, e um presidente da República em estado mais colérico do que o costumeiro, mas já tentando dar um cavalo de pau no seu discurso contra as vacinas. Gabeira, vamos iniciar com o nosso primeiro assunto, a volta do Lula ao centro do debate. O ministro Fachin surpreendeu todo mundo ontem, segunda-feira. Até onde eu apurei, ele não contou o que estava preparando para nenhum colega do Supremo. E o fato é que nós estamos gravando aqui na manhã dessa terça-feira, ainda sob o impacto dessa bomba, ainda não devidamente compreendida nos contornos jurídicos todos. Está previsto que o ministro Gilmar Mendes tente votar a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro na segunda turma, apesar de a decisão do Fachin ter tornado sem sentido essa suspeição, porque as ações do Lula, a partir da decisão do Fachin, voltam agora a estaca zero e saem de Curitiba. Já saíram, aliás. Mas Gilmar tem o objetivo declarado de cravar no Moro a marca de parcial. O ministro do STF, Gilmar Mendes, marcou para a sessão de hoje, desta tarde, na segunda turma, o julgamento daquele habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, que questiona a parcialidade ou a imparcialidade do agora ex-juiz Sérgio Moro na tramitação desse processo. Então, se o Gilmar botar para votar, ele deve ganhar por 3-2 na segunda turma. E, bom, como é que fica? Vale a decisão do Fachin de segunda-feira ou da segunda turma? Bom, de acordo com o que eu apurei, o presidente do Supremo, Luiz Fux, ele já decidiu que vai caber ao plenário do Supremo julgar que decisão vai prevalecer. Portanto, o último capítulo dessa suspeição do Moro não será hoje com a decisão da segunda turma. Desde ontem, eu tenho enfatizado muito sobre as filigranas jurídicas, eu tenho enfatizado muito as consequências políticas. O fato de você recolocar em cena um candidato forte contra o Bolsonaro e, de uma certa maneira, desenhar, ainda que em contornos remotos, né, mas desenhar as eleições de 2022. Durante todo o dia, parlamentares de diferentes forças políticas usaram as redes sociais para se manifestar sobre a decisão do ministro Fachin. Contra a decisão, parlamentares disseram que é um retrocesso no combate à corrupção no país. Quem se manifestou a favor da decisão do ministro Edson Fachin destacou que Lula fica elegível segundo a lei da ficha limpa. Então, esse tema, para mim, me parece importantíssimo, porque ele pode marcar não só a volta do PT ao governo, mas como pode marcar também uma certa situação semelhante à da Argentina, né, onde você tem, de vez em quando, um governo liberal e, em seguida, volta o peronismo, entende? Eu me surpreendi com a decisão do Fachin, mas eu não considerei uma reviravolta tão grande, porque, de uma certa maneira, eu contava com essa decisão da segunda turma que ia declarar a parcialidade do Moro.
Quer dizer, foi surpreendente porque o Fachin se antecipou, mas a expectativa era de que na segunda turma o Moro iria perder. Eu imagino que a tendência é decidir em favor da anulação apresentada pelo Fachin, porque tem algumas vantagens, né? A primeira vantagem é que você não contesta a decisão de um juiz através de outra decisão. E a segunda vantagem é que você ainda mantém alguns elementos da Lava Jato, perdendo apenas os processos que foram ligados ao Lula. Então, eu acho que o que está em jogo é isso, quer dizer, perder muito da Lava Jato, ou quase tudo, ou perder apenas os processos que são ligados ao Lula. Uma das ações é sobre o triplex do Guarujá, a primeira condenação de Lula em julho de 2017. O então juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Fachin também anulou a condenação no caso do sítio de Atibaia, proferida pela juíza substituta Gabriela Hart, em fevereiro de 2019 e confirmada em segunda instância. As outras duas ações anuladas ainda não tinham sentenças em primeira instância. Uma investigava a compra de um terreno que serviria para a construção da nova sede do Instituto Lula e a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo. E outra apurava pagamentos pela Odebrecht para o Instituto Lula. E, em consequência, também preservar o Sérgio Moro dessa decisão de imparcialidade. Nesse caso de preservação do Sérgio Moro, eu acho que a força contra ele é muito grande, porque você tem uma parte dos juízes nesse caminho e tem também toda a política de esquerda e direita voltada para isso também. Vamos ver o que acontece, eu acho que é impossível prever isso, mas eu tenho uma sensação de que a decisão do Fachin será respaldada pelo plenário e, com isso, evidentemente, que a questão da imparcialidade do Sérgio Moro fica sem objeto, né? Agora, vamos ver o que acontece na política, né? Quer dizer, nós temos a volta de um candidato forte à política e isso pode provocar mudanças também em todo o panorama. O próprio comportamento do Bolsonaro pode mudar de aqui por diante. Ele já vinha apresentando uma ligeira mudança de comportamento, mas o próprio comportamento dele pode mudar daqui para frente, né? E tudo indica também que a campanha eleitoral começa. Já todos os elementos que nós vemos a partir de agora na conjuntura política podem estar ligados à campanha eleitoral. Inclusive, um deles é uma definição entre os candidatos do centro. Porque se você observar bem a clivagem na sociedade brasileira, você vai ter uma parte da população que vota no Lula, outra parte da população que vota no Bolsonaro, e tem uma outra parte da população que vota em nenhum dos dois. Mas esse nenhum dos dois é encarnado por vários candidatos. Então é preciso também haver uma decisão do centro, e tem que ser uma decisão de um candidato com alguma força, porque senão ele será tragado pela polarização. Exatamente. Ou como me disse uma vez um político, Lauro, tem 3 polos no Brasil. Tem um que vota na esquerda, tem um que vota na direita e tem um terceiro que decide a eleição. Ou seja, esse terceiro, pro lado que ele pender, ele pode definir a eleição, né? Exato. Mas esse terceiro lado pode ser também um lado dos que não votam nem num nem no outro. Sim, sim. Não é? Isso às vezes acontece também, pode acontecer. Não é? Não sabemos ainda como vai se desenrolar o processo. Se a polarização acontece, porque, de um modo geral, você vendo as eleições hoje, a partir da definição do Fachin e da possibilidade do Lula ser candidato, você imagina um confronto entre o Lula e o Bolsonaro. É uma espécie de antecipação do segundo turno. Mas eu acho que é prematuro você imaginar isso. Ainda existem elementos da conjuntura que podem, de alguma maneira, alterar esse processo. Por exemplo, o surgimento de um candidato do centro que possa ocupar um espaço e possa até crescer sobre o próprio Bolsonaro, cujo desgaste é crescente.
Não tem dúvida que as duas figuras mais fortes da política brasileira, os dois polos mais importantes, são esses mesmo, Bolsonaro e Lula. Mas previsão de viabilidade eleitoral num país em crise, com tantas variáveis ainda para a gente atravessar até outubro de 22, tudo isso tem uma dose de especulação grande. Quer dizer, tem até um amigo meu que gosta de repetir que previsão política no Brasil tem a validade do iogurte. Então, feita essa ressalva, eu queria levantar alguns pontos sobre o Lula. Primeiro, vou repetir o óbvio, ele é uma referência forte, sim. Agora, eu queria lembrar que em novembro de 2019, quando ele foi libertado, depois de 580 dias preso, o ex-presidente saiu da Superintendência da Polícia Federal às 5h42 da tarde. Do lado de fora, militantes, integrantes do Partido dos Trabalhadores e de movimentos sociais. Lula foi diretamente para o acampamento de apoiadores montado em frente à Polícia Federal. Escreveu muito, se falou muito que ele ia mobilizar os brasileiros, que ia liderar a oposição ao Bolsonaro, que levaria milhares de pessoas para a rua para ouvi-lo e tal. E nada disso aconteceu. Nem em novembro de 2019, nem em dezembro, nem em janeiro. Depois veio a pandemia, nas ruas não ia dar mais, mas ainda assim o Lula se aquietou, não liderou nada. E mesmo dentro do PT, a liderança dele tinha alguma contestação. Tentar adivinhar o resultado da eleição de hoje, de 22 em março de 21, é um pouco antecipar demais as coisas. Agora, de qualquer maneira, também eu ouvi ontem, na segunda-feira, muita análise dizendo assim, não, isso é perfeito para o Bolsonaro, porque o antipetismo continua muito forte, então se ele for candidato, ele perde. Não sei se é bem assim, ainda tem muita coisa para acontecer, incluindo o eventual surgimento de mais um candidato forte, então é prudente aguardar as coisas se acomodarem um pouco mais, porque o ambiente, digamos, ainda está nublado. Também acho. Agora, no cenário atual, que é um pouco criado pela essa incompetência e falta de empatia do Bolsonaro, o Lula, com certeza, voltou a ser um candidato, no mínimo, viável. Isso ninguém tem dúvida. Claro. Agora, eu acho também que falta um elemento nessa nossa análise que confirma a tua visão de que é preciso esperar, que será qual o comportamento deles como candidatos, né? Qual o comportamento que o Lula terá, que tipo de discurso, que tipo de posição ele terá como candidato e qual o comportamento do próprio Bolsonaro, né? Que pode insistir nas suas loucuras, né? Ou pode também, de uma certa maneira, tentar agora, como está tentando, atenuar algumas coisas. Ontem me disse um ministro do Bolsonaro, o Lula voltar a ser candidato pode ser ótimo para a gente, porque é a oportunidade do Bolsonaro tentar recuperar uma parte da direita que o abandonou. Ou seja, o Bolsonaro tentar um discurso menos extremista. Agora, o Lula também, que desde que saiu da prisão ele passou a ter um discurso um pouco mais radical, ele também faria a mesma coisa. Tentaria acenos um pouco mais ao centro para tentar aumentar ali a base dele possível de potenciais eleitores. Eu acredito que sim, né? Porque, na verdade, todos os dois vão ter que controlar os seus discursos, né? Eles sempre falam, por exemplo, vamos controlar a imprensa, vamos exercer uma pressão sobre a imprensa. Eu acho que nesse momento eleitoral talvez controle um pouco e tal, mas vamos esperar. Eu acho que não tem dúvida que é necessário esperar e acompanhar exatamente o passo dos protagonistas e tal, para a gente poder entender o que vai se passar. É muito difícil, porque você viu ontem, pela decisão do Fachin, que de vez em quando alguma coisa acontece e altera completamente o quadro. Vamos para o nosso segundo tema de hoje, a Covid, com os números recordes de mortes, já estamos chegando a 270 mil mortos, contaminações já são mais de 11 milhões de brasileiros contaminados, e agora, com a vacinação andando de forma bastante lenta, parece que o Bolsonaro resolveu tentar dar um cavalo de pau no discurso anti-vacina dele, e agora já está até sentando na mesa com o presidente da Pfizer para negociar a compra de 14 milhões de lotes de vacina. Com o aumento das pressões políticas e de vários setores da sociedade, o presidente Jair Bolsonaro fez pela primeira vez uma videoconferência com o diretor executivo mundial da Pfizer, Albert Bourla, que estava em Nova York.
da mesma empresa que antes ele criticou de forma pesada, aliás, de uma vacina da Pfizer, que ele fez aquela famosa e ridícula frase do jacaré, lá em dezembro. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas. O fato é que o Bolsonaro, ele não estava à toa na reunião de ontem. O Bolsonaro está sendo aconselhado por alguns ministros ali mais próximos a ele a aproveitar o momento da nova cepa do coronavírus, com maior poder de contágio, maior letalidade, para mudar o discurso dele em relação às vacinas e ao programa de imunização. Ele ia justificar, ou vai justificar, a nova postura pelo perigo maior que essa nova variante representa para as pessoas. Enfim, eu não sei se ele está virando jacaré, mas ele está tentando virar outro personagem. Perfeito. Mas a mudança é uma mudança ainda um pouco grosseira, entende? Você vê, por exemplo, essa comitiva que foi enviada a Israel. O Bolsonaro, quando decidiu enviar essa comitiva a Israel, ele ainda estava pensando num remédio. A visão dele era esse remédio Expo CD24, que foi desenvolvido pelo Dr. Nadir Harber, e é um remédio que é destinado a doentes mais graves de Covid. Muita doença no mundo, né? Foi descoberta a cura através daquela questão chamada off-label, fora da bula. Então o pessoal fica buscando alternativas, já que não existe um remédio específico para aquilo. E tem tudo, né, pelo que tudo indica, o tratamento da Covid em casos graves, através desse spray, tem tudo para dar certo. Quando a comitiva já estava formada e já estava tirando fotografia sem máscara aqui, para depois tirar fotografia com máscara lá em Israel, mostrando que o grande aprendizado realmente que a comitiva teve foi aprender a usar máscara. Alguns com muita dificuldade, inclusive. Mas tudo com erros, né? O filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, errou. O Ernesto Araújo se esqueceu da máscara. Quer dizer, eles foram alunos bastante recalcitrantes ali, difícil de entender a lição. Mas você vê, uma viagem dessa com esse custo para aprender a usar máscara, não precisava, né? E eles não conseguiram nem ir ao lugar onde se fabrica o remédio, tiveram que ficar no hotel. E o Bolsonaro tentou, num determinado momento, ele dizia o seguinte: não, a viagem não é para remédio só, a viagem é principalmente agora para vacina. Ele já estava tentando fazer o novo papel. Acontece que a viagem para vacina em Israel não tinha muito sentido, porque um dos membros da comitiva dizia que ia apresentar as vacinas brasileiras que está sendo feita no Brasil para Israel. Pô, Israel já usou a Pfizer e já vacinou quase toda a população dele. É o país que proporcionalmente mais vacinou até agora. Israel tem a meta de imunizar todos os cidadãos maiores de 16 anos até o fim de março. Qual o interesse que ele teria na vacina brasileira, que ainda nem saiu e que está numa fase anterior à fase de experimentação em pessoas? Eu acho que não haveria, entende? Quer dizer, do ponto de vista de vacina, a comitiva não tem nada a dizer, e eu diria que só tem a aprender usar a vacina da Pfizer, porque o processo de imunização rápido de Israel, o Brasil tem o know-how, o Brasil não tem a vacina. Então, as duas coisas que eles foram aprender em Israel, usar máscara e comprar a vacina da Pfizer, não precisava de uma viagem dessa, você não acha? E uma comitiva com 10 integrantes que tinha o Eduardo Bolsonaro, que não tem na Câmara nenhuma relação com o assunto de saúde e nem fora dela. Tinha o Hélio Lopes, o Hélio Bolsonaro, deputado mais votado no Rio, porque usou esse sobrenome, que não tem nada a ver com a área de saúde.
um certo Max Marques, que foi o segurança do Bolsonaro na campanha e hoje é um assessor especial do Bolsonaro no Palácio do Planalto, que cuida muito dessa área de segurança nas viagens dele e tal. Esse sujeito está na comitiva. Tem o Fábio Weingarten, que é chefe da SECOM até essa semana, porque está sendo demitido. Tem também aquele Felipe Martins, que é um assessor internacional do presidente, que também não tem nada a ver com essa área de saúde, que entende tanto de medicina ou de saúde ou das questões da Covid, quanto esses 4 que eu falei. Então você tem aí metade, pelo menos, da comitiva de pessoas que não deveriam ter saído do Brasil. Quer dizer, eu imagino como em Israel ninguém é bobo, aliás, nenhum governo, deve ter olhado ali a lista das pessoas que vinham, um ligeiro perfil de cada um, e viram que o Brasil enviou metade das pessoas sem absoluto sentido estarem ali. Com essa decisão, eles pura e simplesmente mantiveram eles no hotel, não deixaram nem ir lá no lugar, no Istilov, onde eles produzem um remédio. Eu já estudei esse remédio aqui, com os dados que eu tenho na internet, eu já tenho uma boa visão. Eu sei a cor do remédio, entende? Sei que ele é azul e branco, eu sei como ele atua no pulmão, eu sei que ele impede. Quer dizer, pela internet você podia aprender quase tudo. E a internet foi inventada também, entre outras coisas, para que os cientistas pudessem trocar informações internacionalmente, não é? Em relação a essa mudança do Bolsonaro em relação à vacina, etc., é importante dizer o seguinte: ele não vai mudar e vai começar a fazer pregação contra aglomeração, pregar a favor de restrição ao comércio, lockdown e tal. Isso ele não vai fazer. Ele aceitou fazer apenas na questão da vacina, ele diminuir ou pelo menos cessar as objeções que ele faria. Ele topou fazer isso. Agora, ainda assim, eu não sei exatamente a quem ele vai convencer e como é que ele agora vai explicar isso para os seguidores mais radicais dele. Um dos aspectos que mais impressiona nessa crise é o fato do Brasil ter se tornado uma espécie de pária sanitário internacional. Existe hoje uma preocupação muito grande dos cientistas e até de governos com o desenvolvimento de variantes no Brasil que podem não ser controladas. É isso que explica também a ação dos governadores em conjunto, tentando afastar um pouco o Bolsonaro do centro dos acontecimentos e buscar um acordo com a OMS, mostrando que o Brasil é prioritário no recebimento das vacinas, porque o Brasil não está apenas se arriscando, mas ele está colocando em risco também grande parte da humanidade. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que está preocupada com a situação grave do Brasil e que o país precisa levar o aumento de casos de Covid muito a sério. Eu acho que o principal também é que ele continuará questionando as medidas restritivas e qualquer tipo de lockdown que existir. Ele fez uma declaração anteontem dizendo assim: o meu exército não vai impedir que ninguém saia de casa. Eu só dou um recado aqui. Né? Alguns querem que eu decrete lockdown. Né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa: o meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Quer dizer, são dois momentos. Ele já colocou dizendo que o exército não vai participar de forma nenhuma de nenhuma medida de emergência, e segundo, diz que o exército é dele. Ele já se apossou de um exército que antigamente a gente diria que era, sei lá, no Caxias, né? Agora já é dele, entende? E que é uma coisa que o próprio exército devia se tocar, né? A um presidente da República. O meu exército dá a impressão de que é uma instituição realmente totalmente a serviço dele, né? Tem horas que não dá para negar que esses atos falhos do presidente, mas ele é bastante sincero, né? No que ele pensa, que o exército é dele, ele acha isso mesmo, né? Ele acha e pelo menos ele tem conseguido manter. Basta conseguir manter o Pazuello no Ministério da Saúde
submetendo o Exército a esse desgaste, que o Exército realmente está disposto a ir com ele em aventuras que comprometem a imagem do Exército. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Jornal o Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na Rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!